A campanha do Santos no Campeonato Brasileiro até então se resumiu a lutar contra o rebaixamento. E o time vence partidas, vence grandes adversários, fora de casa, de virada, reage e ainda assim só está 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Isso porque faz um segundo turno muito melhor do que no primeiro turno. O Globoesporte.com, por exemplo, fez um levantamento, lembrando que o Santos conquistou 19 pontos em 12 partidas neste segundo turno. No primeiro turno inteiro, 19 jogos, foram somente 18 pontos conquistados. E deste percentual do segundo turno, 16 pontos foram sob o comando do Marcelo Fernandes. Então percebam, o time rema e parece que não sai do lugar, mas sai, porque o campeonato é muito equilibrado. Tem muito time que consegue a proeza de ganhar fora de casa e depois chega em casa e tropeça. Times da parte de cima da tabela, por exemplo. Então o Santos não pode esmorecer agora. O Santos não pode perder a concentração. Até a rodada foi muito boa. Poderia ser ótima se o Curitiba tivesse ao menos segurado o empate contra o Goiás. Não conseguiu. Mas a proposta que eu tenho neste pré-jogo é a gente parar de olhar para trás. Até para ter como comparação o velho ditado do futebol que diz que a melhor defesa é o ataque. Ou seja, a melhor forma de deixar para trás a zona de rebaixamento é mirar para frente, é olhar para o futuro, é olhar para o alto. Com a conquista do Fluminense na Libertadores, mais uma vaga continental se abriu para a disputa, por exemplo, da Copa Sul-Americana, né? Com os resultados desta rodada, o Santos pode dar um salto na tabela. Ficar numa condição muito favorável de tranquilidade até para o jogo contra o Goiás e depois tendo a chance na Vila Belmiro de somar mais 3 pontos, porque se ganhar do Cuiabá e ganhar do São Paulo, os 2 jogos que tem em casa essa semana, o Santos vai a 43 pontos e praticamente é uma questão de tempo para somar o que falta para escapar do rebaixamento. Então, o que eu proponho hoje para todos é, claro, não esquecer que a nossa briga principal é contra o rebaixamento, é verdade, mas é usar a motivação para buscar posições melhores na tabela do campeonato, ter outras pretensões para que isso impulsione o Santos para longe do Z4, que sirva de combustível, de força para o Santos ter um objetivo maior e ficar cada vez mais longe das últimas posições. É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Poderia começar esse vídeo falando de escalação, de probabilidades. O mais importante é que o Marcos Leonardo volta, né? Ele está de volta ao time. Tem o Lucas Braga, que é ausência, naturalmente joga o João Lucas. Há uma discrepância aí de informações, há algumas tendências que são noticiadas sobre mudanças. Lucas Lima, em algumas prévias, está no jogo, em outras está fora. Em algumas prévias o Mendonça vai jogar, em outras está fora.
Em outras prévias tem Nonato como titular, em outras não. Enfim, próprio Dodô. Tem muitas prévias que dão diferentes escalações da equipe do Santos. O que eu sei é que vai jogar o Rincon, o Marcos Leonardo, o Soteldo, o João Paulo, o Joaquim, o Jean Lucas, a espinha dorsal do time. Essa é a espinha dorsal do time. Estará em campo. O restante, né, vamos ver como é que se complementa. Independentemente disso, o Santos precisa do resultado. Sabe por quê? Vamos imaginar um empate. Santos empate. O Santos já não entra no Z4 essa rodada, tá? Isso é bom para o Marcelo Fernandes trabalhar a tranquilidade do grupo. O Santos não entra no Z4. Isso poderia acontecer se o Cruzeiro tivesse vencido e o Santos estivesse em 16º lugar neste momento. Porque se o Santos perde do Cuiabá e o Vasco vence, o Santos entra no Z4 eventualmente. Só que, com a derrota do Cruzeiro, aliás, eu até refaço aqui a minha opinião, porque eu achava que o empate entre Internacional e Cruzeiro seria bom para o Santos, mas eu esqueci do detalhe que o Cruzeiro tem um jogo a menos a cumprir, inclusive contra o Fortaleza, que perdeu para o Flamengo e tem 42 pontos. E o Santos vencendo, o Santos mira logo times que estão com 42 pontos. O próprio Fortaleza, o São Paulo e o Internacional. Né? Inter venceu, foi a 42. Então, foi bom o Cruzeiro não ter vencido em casa. Né? Até porque, próxima rodada, eu já faço análise futura. Né? A próxima rodada, o Cruzeiro joga de novo em casa. É isso? Contra o Vasco, 33ª rodada. Mas esse jogo é só no dia 22. Vai ficar com um jogo a menos, 22/11. Que coisa, né? Que tabelinha mais maluca essa do Campeonato Brasileiro, né? Próximo jogo do Cruzeiro, dentro da normalidade, é o Curitiba, fora. Mas o Curitiba, pelo que eu vi contra o Goiás, tá na roça, né? O negócio deles tá... O Curitiba já foi e não conseguiu nem arrancar o empate contra a equipe do Goiás. Enfim, voltando. Foi bom para o Santos ter acontecido esse resultado, porque deixa o Cruzeiro lá atrás. Hoje, na igualdade de partidas, o Santos está à frente, né? Dos dois com 31 jogos, porque o Santos joga nesta segunda-feira, mas o Santos tem 10 vitórias no campeonato, o Cruzeiro só 9. Aliás, sobre a rodada, além de Cruzeiro 1, Internacional 2, o Bragantino fez 1-0 no Corinthians. Já tinha falado no vídeo anterior aqui que o Grêmio fez 1-0 no Bahia. América e Atlético empataram 1-1. Atlético Mineiro. Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Flamengo 2-0 no Fortaleza. E o Goiás, fora de casa, 1-0 no Curitiba. Fluminense e São Paulo, esse jogo também é uma dessas partidas perdidas lá do dia 22. Os jogos para cumprir aí que estão em débito. E tem Vasco e Botafogo às 7 da noite. E o Botafogo pressionadíssimo, né, por vitórias de Bragantino, Palmeiras, Grêmio e até o Flamengo, né? A gente pode colocar nessa história aí. Então o Botafogo precisa desse resultado, né? Ele está empatado em pontos com o Palmeiras com 59, mas ele tem 2 jogos a menos. Ele vai cumprir este nesta segunda e depois vai ficar devendo 1. De toda forma, tem um aspecto psicológico. Então, o Botafogo precisa ganhar. Na pior das hipóteses, ele arrancar o empate do Vasco já ajuda, né? Mas não adianta a gente ficar olhando, como sempre, os outros jogos e o Santos não fazer o papel dele. Porque o Cuiabá ele é um time estranho. É um time muito estranho. É um time capaz de amassar o Vasco, como fez em casa, e perder o jogo, como perdeu para o Corinthians, e é o 4º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. É um time que fora de casa joga bem. E o Cuiabá sabe que depois do Santos ele tem um outro confronto direto contra um time que está abaixo dele na tabela, que é o Bahia. É confronto direto Bahia. Se o Santos tem um confronto direto contra o Goiás na quinta, o Cuiabá tem um confronto direto contra o Bahia. Então o Santos precisa, a gente tem repetido às vezes dito que é o jogo do ano, mas eu acho, assim, eu vou arriscar que o jogo do ano é esse. É o jogo do ano, Santos e Cuiabá, com a Vila lotada, 9 horas da noite. Por quê? Porque o Santos ganhando, indo a 40 pontos no campeonato,
São 40 pontos com 11 vitórias. O Santos não só passa o Bahia, que tem 37, e o Corinthians, que tem 40, porque o Corinthians tem só 9 vitórias, o Santos iria a 11 com a mesma pontuação, mas empataria com o Cuiabá com 40 pontos e 11 vitórias. A única diferença é que o nosso saldo é aquela coisa horrorosa de menos 19. Mas com a possibilidade de, até empatando com o Goiás na próxima rodada, o Santos ganhar a posição do Cuiabá, porque o Cuiabá tem confronto contra o Bahia. Então, assim, o campeonato é um jogo de xadrez. O campeonato é um jogo de xadrez. As partidas, elas interferem na tabela porque há muitos confrontos diretos. Por isso que há quem acredite que vai ter gente escapando com menos de 45. Eu preferiria chegar logo nessa pontuação mágica, terminar essa semana. O Santos pode terminar a semana com 46 pontos. É impossível? É muito difícil, muito difícil. Ganhar do Cuiabá é muito difícil, é um time que precisa ser respeitado, é um time que tem um sujeito que é o Daverson, que é um atacante perigosíssimo, apesar dele ser meio folclórico e tal, mas não pode bobear com ele não. Aí o Santos tem o Goiás, que é um confronto direto, e aí se o Santos chega em Goiânia com 5 pontos à frente ganhando do Cuiabá, joga um peso enorme na necessidade ainda maior do Goiás vencer a partida. Até um empate lá não seria ruim, caso o Santos vença o Goiás, o Cuiabá. O Santos seria a 41 pontos. Vencendo o São Paulo vai a 44. O São Paulo que pega o Bragantino na quarta na Vila. Tem esse detalhe também. E do jeito que o Bragantino está jogando e brigando pelo título, pode acontecer... Estou imaginando esse cenário, tá? O Santos ganha do Cuiabá e empata com o Goiás. O Santos chega no domingo com 41 e o São Paulo com 42 pontos. Pode acontecer. Claro que o São Paulo não jogou essa rodada e o Santos vai, portanto, ter um jogo a mais. Mas o Santos pode passar o São Paulo na tabela, né? Então tá tudo muito amarradinho, né? Muito amarradinho. A gente tá falando aqui de Vasco e Botafogo nessa rodada. Mas na próxima, além de São Paulo e Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza, o Corinthians pega o Atlético Mineiro em casa, precisando ganhar, né? Além de Goiás e Santos, Botafogo pega o Grêmio, tem pontos, né? Bahia e Cuiabá e Cruzeiro e Vasco, que também é outro jogo do dia 22, mas vamos dar um pulo aqui no futuro, né? O que nos interessa nesta vida, dia 12, domingo, quando o Santos estiver em campo contra o São Paulo, o jogo é 18h30, né? Não é 4 horas, não. Vai ter Grêmio e Corinthians, né? América, Atlético Mineiro e Goiás, Bahia e Atlético Paranaense, Cuiabá e Fortaleza. O Fortaleza que está com 42, né? Pode ter sido puxado para a briga. Fortaleza que pega o Atlético Paranaense fora. Assim, tá amarrado o campeonato. Tem muita coisa que pode acontecer. Mas é o que a gente tem dito aqui. O Santos precisa fazer o papel dele. O Cuiabá é um bom time? Mas é um time que tem 40 pontos no campeonato e é o 12º. É um time que tem só 3 pontos a mais do que o Santos na tabela. É um time complicado? É um time complicado. Mas o Santos pegou Palmeiras fora de casa e ganhou. Flamengo fora de casa e ganhou. No primeiro turno contra o Botafogo, líder do campeonato, ainda na fase em que o time não estava tão azeitado assim, o Santos chegou a fazer 2-0, permitiu o empate. O Santos ganhou do Grêmio, que é o quarto colocado. Contra o Bragantino, se não é aquela bola azarada na trave que pinga e sobra para o Sacha fazer, o Santos tinha dado um amasso, um apavoro no Bragantino. Eu, nos últimos jogos, não vi o Bragantino sofrer tanto como sofreu naqueles primeiros minutos contra o Santos. Ou seja, é uma prova da qualidade do time do Santos neste momento, né? E eu só espero que as opções que o Marcelo Fernandes traga para o jogo sejam realmente aquelas que vão se encaixar nas nossas necessidades para vencer a partida. Então, que o torcedor vá com a cabeça tranquila para o estádio, vibrando positivamente, que é o que eu tenho pedido aqui sempre, porque empatar
perder em hipótese alguma, empatar pode ajudar o Santos? Pode. O Santos passaria o Bahia na tabela, mas aí meio que obrigaria a vencer o Goiás para não ir para o clássico contra o São Paulo na boca da zona do rebaixamento. Então, derrota é uma palavra que tem que ser riscada do vocabulário. O empate não é bom também. Não é bom também. Ele é bom momentâneo, pode ser aceitável momentaneamente olhando para a tabela, mas pensando no futuro não é. Então, precisa ganhar. Precisa ganhar. Espero que o menino Marcos Leonardo tenha descansado, que ele esteja inspirado, que o Soteldo idem, que o Jean Lucas possa produzir ofensivamente, enfim, que o Rincon possa ajudar com a liderança dele, que o João Paulo esteja numa noite em que ele não precise trabalhar, mas se ele precisar, que ele esteja inspirado como sempre, e o Joaquim, que é o esteio da defesa. Só lembrando que Joaquim e Messias, os dois estão pendurados, né? Isso pode significar a perda de um ou de outro, tomara que não os dois, né? Deus me livre e guarde, no jogo contra o Goiás ou até no clássico contra o São Paulo. Eu estou bastante esperançoso em relação à partida. Não vai ser um jogo fácil, né? Tomara que seja, né? Porque assim a gente sofre menos, mas eu já estou com o espírito preparado para ser um jogo bastante difícil, mas eu acredito muito na força do time, na condição dos números que estão sendo apresentados neste segundo turno, no trabalho do Marcelo Fernandes, no respaldo que o Galo tem dado, na união do grupo, na sinergia com a torcida, né? A previsão diz que não vai chover, então o gramado vai estar bom, o jogo vai poder ser rápido, e a rodada ajudou. Assim, houve várias oportunidades em que a rodada ajudou e o Santos não fez a parte dele. Está na hora disso acontecer. Está na hora de dar um salto na tabela, chegar nos 40 pontos, virar o 13º colocado do campeonato, podendo flertar até o fim do campeonato, até com a 9ª posição. Porque o Fortaleza é o 9º com 42, o São Paulo é o 10º com 42, o Internacional tem 42 também. O Santos pode flertar e olhar para o futuro, olhar para a 9ª posição, que, segundo consta, é o que o Santos precisaria para ir à Copa do Brasil. Precisa de confirmação, mas eu ouvi isso. Mirar a Sul-Americana é importante, desde que se leve o campeonato a sério no ano que vem, né? E a gente que viu o Fluminense aí ser campeão da Libertadores, como é bom ser campeão. Já faz tempo que a gente não vê o Santos ser campeão. Não, mas não podemos falar disso agora porque a meta é escapar do rebaixamento. Mas na vida você pode pensar, você pode alimentar os sonhos. Você tem o seu objetivo do dia, né? É como quando você levanta para ir trabalhar. Você sabe que nesta segunda-feira você tem aquele compromisso para você cumprir a sua meta, cumprir a sua agenda. Mas você pode projetar no seu fim de semana, talvez um encontro com amigos, um show, né? Um passeio na praia, alguma coisa você pode projetar. Você não precisa necessariamente excluir uma coisa de algum tempo para frente, abrindo mão e deixando de lado as suas obrigações momentâneas. Então vamos sonhar, vamos acreditar. A melhor forma do Santos deixar o Z4 longe é mirar nas possibilidades futuras, tá certo? É isso, vamos acompanhar o jogo às 9 da noite, na sequência traremos aqui toda a nossa opinião e quem sabe a alegria de uma vitória do Santos contra o Cuiabá. Só lembrando que nesta segunda-feira tem live, né? Vamos dar mais uma aquecida com o Henrique Farinha, meio-dia, aqui no Canal 10, tá certo? Antes de encerrar, agradecer também ao Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Isatec Informática na Senador Feijó, 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.